Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor todos os dias. Salmo 23. Aliás, os irmãos olham pela minha visão, que a Pierre estava domingo passado aqui no culto e eu não vi. Meu Deus, depois eu saí perguntando no carro, por que a Pierre não veio? Não, estava lá, o Senhor não viu. Jesus. Meu Deus, meus amados irmãos, Salmo 23 foi um dos primeiros salmos que eu conheci do salmista Davi, Salmo de ouro. Salmo 23 foi feito enquanto Davi pastoreava ovelhas. Salmo 23 foi construído em um momento que Davi demonstra uma confiança em Deus absurdamente linda. Salmo 23 foi feito com uma construção musical de acordes e letras abençoadas. Portanto, diz: o Senhor é o meu único pastor. É o meu pastor. De nada eu sinto falta. Eu posso fatiar o Salmo 23 em mais de 60 temas. O Senhor, o pastor, nada tenho falta. E entenda, o Senhor era o pastor de Davi, porque as ovelhas, a profissão da época mais popular, eu não sei aqui no sertão, mas a profissão da capital mais popular é pedreiro. Mais popular é pedreiro. Na época, a profissão mais popular é pastor de ovelhas. E o salmista entendia muito bem o que era ser pastor. Porque, segundo a história, ele foi pastor dos 12 anos até os 25. E entenda bem, o salmista sabia muito bem o que era ser pastor. Por quê? Porque ele sabia como proteger ovelhas. Quando ele olha em volta, ele diz: como as ovelhas precisam de pastor, eu também tenho o meu pastor. Como as ovelhas precisam de alguém para cuidar, eu preciso de alguém que cuide de mim. E alguém pergunta ao salmista: quem é esse alguém, salmista, que você está chamando de pastor? Ele responde: o meu pastor é o Senhor. De nada tenho falta. Me entenda bem. Quem disser hoje que não sente falta de nada na sua casa, se eu perguntar aqui, fazer uma pesquisa aqui, se algum dos irmãos precisa de alguma coisa, todos nós vamos dizer: eu preciso de algo X, eu preciso de algo Y. Se você olhar para mim hoje e perguntar a mim: o senhor precisa de quê? Fisicamente falando, não preciso responder, né? Você sabe que eu preciso voltar a andar. Entenda, todos nós temos alguma necessidade. Nenhum de nós temos todas as nossas necessidades, fisicamente falando, preenchidas. Por quê? Porque nós somos pessoas que sempre estamos precisando de algo. No mundo físico funciona assim: rapaz, financeiramente a coisa está complicada. Ou, financeiramente eu estou até bem, mas a minha saúde não está legal. Ah, como é que está a plantação? A plantação está até boa, mas falta chuva. Mas como é que está a plantação? A plantação não está boa pelo excesso de chuva. A gente sempre está faltando algo, sempre está faltando alguma coisa, a gente nunca está satisfeito com aquilo que está em nossa volta por completo. Sempre estamos precisando, sempre estamos necessitando de algo, sempre estamos buscando algo. Porém, Davi disse: se eu tiver o Senhor,
Se você tiver o Senhor como pastor, tenha certeza de uma coisa: você não sente falta de nada. Se existe uma coisa que os pastores costumavam viver, era momentos de solidão. Os pastores, acima de 100 ovelhas, era uma cultura em Israel, eles não iam pastorear sozinhos. Sempre iam em um grupo de pastores, pelo menos de 6 a 8 pastores, com as suas respectivas ovelhas. Por quê? Porque enquanto eles dormiam, um cuidava, um passava parte da madrugada cuidando das suas ovelhas e de mais dos outros pastores que foram ao pasto com ele. Aí entenda, e na madrugada, o pastor que cuidava daquelas ovelhas ali tinha momentos de solidão. No entanto, o que aparenta é que o salmista era um pastor solitário. O salmista vivia apacentando as suas ovelhas de um modo mais particular. O salmista certamente não tinha mais de 100 ovelhas. Então, os salmos demonstram que Davi era um pastor sozinho. Era um pastor que cuidava das ovelhas, só ele. Por isso que ele preenchia o templo enquanto as ovelhas pastavam, adorando ao Senhor com salmos e harpa. Entenda, enquanto o salmista cantava, enquanto o salmista tocava, as ovelhas pastavam. Enquanto as ovelhas pastavam, o salmista tocava. Entenda, isso era uma coisa recorrente na vida do salmista. Quando ele contemplava o universo, ele via motivos para adorar. Quando ele contemplava o que estava em volta dele, o alimento para as ovelhas e a água do rio, à beira do rio, ele via motivos para adorar. Então ele estava dizendo: o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Ele estava dizendo: o Senhor dá alimento, o Senhor dá água. O que é que o Senhor faz, salmista? Ele faz ir em pastos verdejantes. Mas pastor, o salmista estava me comparando a um animal? Não, ele estava dizendo que ele era a ovelha e o Senhor era o pastor. Ele estava dizendo: o Senhor é o meu pastor, eu sou a ovelha dele, ele me faz ser uma pessoa preenchida, de nada eu tenho falta. Onde eu for, ele está cuidando de mim, porque ele me leva a pastos verdejantes, guia-me mansamente. O cavalo e o boi é guiado na base do chicote, a ovelha não. O cavalo e o boi é guiado na base do grito, a ovelha não. O cavalo e o boi é guiado na base do açoite, a ovelha não. O salmista estava dizendo: o Senhor como pastor, ele me leva a pastos verdejantes, porque eu sou ovelha dele. Ele me alimenta com comida verde, porque eu sou ovelha dele. E me leva a um rio de águas tranquilas. Por que rio de águas tranquilas? É só você perceber: ovelha não bebe água em um rio agitado. Ovelha só bebe água se a água estiver tranquila. Ovelha não come pasto de forma absurda, como faz qualquer outro animal. Ovelha come bem devagarinho, esperando o tempo, com paz, remoendo. Vocês sabem disso, que vocês criam. E o salmista estava se comparando àquelas ovelhas, que ele é o pastor. Ele diz: como eu sou pastor dessas ovelhas, melhor do que eu como pastor é o Senhor. Porque ele me leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas, refrigera a alma. A palavra refrigeração é trazer uma tranquilidade para um lugar de alta temperatura. Trazer um refresco, uma água a um ambiente que está muito quente. E o salmista estava dizendo: o Senhor é quem refrigera a alma. Por que José Pedro, o salmista, disse isso? Porque certamente ele falou: o Senhor refrigera a alma. Por que ele não disse: o Senhor refrigera o espírito? Porque ele estava dizendo: o Senhor refrigera a minha alma. Porque ele estava dizendo: o Senhor cuida das minhas emoções e não deixa que eu entre em momentos de apavoração. O Senhor cuida da minha alma e não deixa que eu entre em tempos de ansiedade e depressão. O Senhor refrigera a minha alma e não permite que eu fique ansioso. O Senhor refrigera a minha alma. Ele faz o que mais? Guia-me pela vereda da justiça. Vereda da justiça. Quando o Senhor cuida de você, seu José, Ele nunca
ser injusto com o Senhor, comigo. O Senhor nunca será injusto com aquele que serve a Ele. Por isso que o salmista diz: o Senhor guia-me pela vereda da justiça, pelo caminho da justiça, eu ando na justiça. O salmista está dizendo: por que o Senhor faz isso? Por amor que Ele tem ao nome dele mesmo. Por que o Senhor é justo? Porque Ele ama ao seu próprio nome. Deus ama o nome dele de uma forma tão linda que Ele é justo com aqueles que servem a Ele. Aí Ele diz: ainda que eu ande pelo vale. Se você for analisar a palavra vale, é a mesma coisa de abismo. Se for analisar a palavra vale, é a mesma coisa de lugar perigoso. Se você for analisar a palavra vale, é a mesma coisa de ambiente muito cheio de perigo, risco. Aí o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Você já pensou? O salmista estava dizendo: ainda que a morte ande na minha sombra. É ruim ou não é? Alguém que você está com medo de andar na sua sombra? Glória a Deus. Claro que é. Quando você está com medo, alguém anda na tua resta, na tua sombra, na tua cola, causa medo. Pode ser um gato. Quando você está com medo, você pensa que é um elefante. O salmista diz: ainda que a morte ande na minha sombra, na minha cola, grudada comigo, eu não vou ter medo nenhum. Mas é um louco. Não. Ele responde logo no versículo seguinte: por que, salmista, você não vai ter medo, mesmo se a morte ande na sua sombra? Porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado. Aí alguns pastores dizem que a vara é para dar uma pancadinha na ovelha para ela se guiar, e o cajado é para tirar ela do buraco. Não. A vara é para tirar do caminho da ovelha qualquer perigo. A vara não é para bater na ovelha. A vara é para tirar da frente qualquer obstáculo, qualquer animal, qualquer devorador. Isso. E é para isso que serve a vara. Por isso que ele diz: a vara e o cajado. Vocês usam cajado aqui não, né? Mas você sabe para que serve o cajado, né? O cajado é como um cabo de guarda-chuva que o pastor utiliza. Para quê? É natural. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo de uma ovelha caindo num buraco. E o pastor usando o cajado, claro. Para que serve o cajado? O cajado em forma de um guarda-chuva. Um cabo de guarda-chuva. O pastor, quando vê a ovelha no buraco, ele com aquele cabo de guarda-chuva pega a ovelha por aqui, pelo pescoço, e puxa, e tira ela de qualquer buraco. E a outra ponta do cajado é um guarda-chuva. Uma é um C, a outra ponta é mais comprida para espantar os animais que por acaso possam atacar a ovelha do caminho. Então por isso que o salmista diz: é a mesma arma, a vara e o cajado. O cajado é para arrancar a ovelha do buraco, a vara é para espantar qualquer perigo que possa atacar a ovelha do caminho. Por isso que ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Até aí ele estava se comparando com a ovelha. Aí, depois daí, aí ele se comporta como um cristão. Prepara uma mesa na minha frente, onde os meus inimigos possam ver. Mas para o Senhor preparar uma mesa para mim e para você, você precisa agir como ovelha e o Senhor ser o seu pastor. Ovelha é mansa, bravo é bode. Ovelha é tranquila. Quem gosta de dar a ponta da pregada, como dizia minha avó, é bode. O bode é valente. Se você der um empurrão no bode, ele vem te atacar. A ovelha, não. O salmista diz que o Senhor vai preparar uma mesa para mim e para você na presença dos seus inimigos, porque ele está dizendo que Deus gosta de honrar a você e a mim na presença daqueles que lhe criticam, porque você é ovelha do Senhor. De nada você sente falta. Na hora certa, o Senhor vai honrar. Tem coisa melhor do que alguém ser humilhado ao Senhor. Humilhado ao Senhor. E chega uma hora, um momento, eu já presenciei isso. Estava num evento,
Chegou o cantor, só que o cantor não parecia cantor. O irmão chegou pobrezinho, simplesinho, de tênis. Glória a Deus. E todo mundo perguntando, cadê o cantor? E ele, não sei se por questão de constrangimento, porque se achou muito simples na vestimenta, não se apresentou. E quando foi na hora de cantar, disse, cadê o cantor? O cantor não chegou. Mas ele estava lá, mas com vergonha não apareceu. No meio da multidão. Quando o pastor chegou, o viu. O pastor não tinha chegado ainda na festa, no evento. O pastor chegou atrasado. E disse, rapaz, cadê o cantor? Não chegou não? O povo disse, chegou não. E aquele irmão simplesinho, que ninguém dava nada por ele. Parecia que estava mal arrumado. Todo com a roupa um tanto amassada. No meio da multidão, ele fez um sinal para o pastor o reconheceu. E disse, Isaac, vem cá. Isaac é um irmão que tem uma garganta única. Ele subiu, quando ele pegou o microfone, parecia outra pessoa. Quando ele começou a cantar, a presença de Deus encheu o ambiente. E aquelas pessoas que olhavam para ele, logo no começo da reunião, que não davam nada por ele, que não achavam ele importante pelas suas vestimentas, que estavam meio desarrumadas. O cabelo estava meio assanhado. Quando o pastor o chamou, reconheceu na multidão e colocou o microfone na mão dele, ele abriu a boca para cantar. Todos aqueles que olhavam para ele, olharam com desprezo por causa das suas roupas, começaram a chorar com a presença de Deus através da voz de Isaac. Ele foi honrado. Pediram para ele repetir o hino que ele cantou. Ele repetiu e ele cantou mais 2. No final da história, o culto terminou de uma forma tão absurda, Deus usando Isaac através do louvor, e aquele que chegou de cabeça baixa, com vergonha, porque se achava mal vestido, foi aplaudido de pé para a honra e glória de Jesus, porque quando Deus resolve honrar, Ele honra. Glória a Deus. Então o salmista estava dizendo, o Senhor vai preparar uma mesa na minha frente, na presença dos meus inimigos. Eu tenho uma mensagem no YouTube que diz, não peça para os seus inimigos morrer, porque o Senhor só honra você na presença deles. Se eles não estiverem, não vai ter honra. Então entenda, é bom, é ótimo, é maravilhoso. Você pode me chamar de louco, mas eu repito, é bom, é ótimo, é maravilhoso quando seus inimigos estão perto de você, porque na hora da honra, o Senhor honra você na presença dos seus inimigos. Eu não peço para nenhum dos meus inimigos morrer. Mas pastor, o senhor tem inimigo? Tem. Jesus não teve? Eu também tenho. Tem gente que não gosta de mim, do meu jeito de pregar, do meu jeito de cantar, do meu jeito de tocar. Acha ruim porque eu existe. Tem gente que tem que fazer o quê? Você não agrada a todo mundo. Jesus, que Jesus não agradou. Eu vou agradar? Não. Tem gente que não gosta de mim, calunias, inventa provavelmente. Mas Jesus, na hora que ele resolve honrar, ele honra. Hoje nós estamos conversando, eu e minha esposa, e ela disse, rapaz, eu não entendo. Porque fulana tem esse sentimento, não é ninguém daqui não, tá? Fulana tem esse sentimento comigo. Desde de novo, fulana tem esse sentimento comigo. Não entende como é que o trabalho de Deus na minha vida. É normal. É normal. Você não agrada a todo mundo, não. A Bíblia diz que nós somos sal. Quando o sal chega, a formiga não aparece. Então a formiga não gosta de sal, detesta sal, passa por olho. Se você é sal, você não agrada a todo mundo. Então o salmista diz, preparando esse para a peça dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. E a minha alegria vai transbordar. O óleo, antigamente, quando era usado, hoje a gente unge as pessoas e a gente olha com o óleo da unção para Jesus curar. Mas antigamente, quando alguém era ungido com óleo, mais provavelmente os sacerdotes, era uma forma de demonstrar que o Senhor estava honrando aquela pessoa. Então o salmista estava dizendo, o Senhor vai me honrar, unge a minha cabeça com óleo, e a minha alegria vai transbordar. Ei, nada melhor do que o Senhor preparar uma mesa de festa na presença dos seus inimigos para você, ungir a tua cabeça com honra e te transbordar de alegria. Aí ele diz, certamente que a bondade e a misericórdia, dois benefícios de Deus, bondade e misericórdia.
Por que o salmista diz bondade e misericórdia? Você já pensou? Você servir a um Deus que é tão bom para você que tudo que você pede Ele dá. Glória a Deus. E por que misericórdia? É um Deus, a misericórdia é prima da palavra longanimidade. Ou longanimidade. A misericórdia é uma ação de Deus para com aqueles que tropeçam, pecam e se arrependem. A misericórdia é uma ação de Deus para com aqueles que, como eu e você, somos pecadores, tropeçamos. Nem todos os dias nós estamos naquele nível de cristão, em alto padrão. Às vezes nós estamos um pouco aqui embaixo. E só a misericórdia para sustentar a gente de pé. Glória a Deus. E a bondade do Senhor. Quando junta a bondade e a misericórdia, é o que nos sustenta. O Senhor é tão bom que mesmo uma bactéria que pega 1 a cada 100.000 pessoas e mata, me pegou e não me matou. O Senhor é tão bom que o seu José estava dizendo que quarta-feira passada, que estava perto de viajar. Hoje está aqui adorando o Senhor. O Senhor é tão bom que o Eduardo estava em São Paulo outro dia. Hoje está aqui adorando a Jesus. O Senhor é tão bom que essas crianças, em vez de estar na televisão, estão aprendendo a palavra de Deus aqui esta noite. O Senhor é tão bom que nós adoramos com a Ele através do louvor. O Senhor é tão bom que a sua misericórdia nos alcançou. Pastor, se Deus não tivesse a misericórdia, o que acontecia? Quando você pecasse, Deus fulminava você na hora. Sabe por que Deus não me mata quando eu peco e Ele aceita a mim novamente quando eu me arrependo? Por causa da misericórdia. Se Deus não fosse misericordioso, no primeiro pecado que eu cometesse, Ele me fulminava. Mas a misericórdia do Senhor, andando junto com a bondade dele não deixa com que Ele haja me castigando quando eu peco. Por isso que o salmista diz, a bondade e a misericórdia vão me seguir todos os dias da minha vida. Do lado tem a bondade, do outro a misericórdia. E habitarei na casa do Senhor todos os dias. O salmista, irmão Renilson, compôs, não sei se o senhor lembra quantos salmos? O salmista compôs 73 salmos, irmão Cícero. Dos 150, 73 foram compostos por Davi. Dos 73, se você for fazer uma leitura aprofundada, 20 deles, ele estava angustiado. 13 deles, ele estava clamando. 10 deles, ele estava adorando. 10 não, 17 deles, ele estava adorando. Mas boa parte deles, ele estava no templo. Eu não sei se é exato aqui de quantos, mas boa parte dos salmos que o salmista fez, ele estava no templo. O salmista era rei, vivia muito ocupado, é como se fosse o presidente da República hoje, mas você não vê em nenhum dos salmos alguma referência ao reinado dele como rei. Mas você vê o salmista dizendo o quanto dependia de Deus, o quanto precisava de Deus, o quanto desejava Deus, o quanto ele clamava a Deus. É só você dar uma analisada e você vai ver. 117. Louvai o Senhor todas as nações, louvai todos os povos, que é uma grande sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Salmo 150, louvai o Senhor com instrumentos de cordas e com órgão, louvai com flautas, louvai com saltério e a harpa. Todos quantos têm fogo de vida, louvem ao Senhor, louvai ao Senhor. O salmista, toda vez que estava falando de louvor, é porque ele estava na casa do Senhor, junto com Asaf. Ele era amigo de Asaf. Só que Asaf era um tangedor. Se você nunca pesquisou essa palavra, pesquise. Tangedor, na linguagem original do grego, se chamava um músico múltiplo, um músico top, um músico qualificado. Era o tangedor. Para que serviu o tangedor da igreja? O tangedor começava a tocar, e conforme ele tocava, a presença de Deus era atraída para o templo. Aí, ainda, quando o salmista se aproximava da casa do Senhor, junto com Asaf, Asaf foi o maior tangedor de Israel. E o salmista foi o maior compositor de Israel. Tanto é assim
que você vai perceber que no Salmo 13, o salmista diz, o título do Salmo é: o salmista compõe louvor e manda ao diretor do coral. Salmo 13, o salmista compôs o louvor e mandou logo para o diretor do grupo coral, para que o grupo cantasse ao Senhor o louvor junto com Asaf. Para quê? Para atrair a presença do Senhor na casa do Senhor. Por isso que o salmista não queria outra coisa. O salmista não queria outra prática na casa de Deus. Ele queria atrair a presença de Deus através do louvor. Por isso que ele diz no Salmo 23, eu quero habitar na casa do Senhor todo dia. Há uma linguagem na capital que a gente chama, quando alguém diz, rapaz, eu sou rato de igreja. Sabe o que é rato de igreja? É aquele irmão que quando a igreja abre, ele já está na porta. E só sai quando a luz se apaga. Na linguagem popular da capital é rato de igreja. Eu não sabia disso, quando me chamaram de rato a primeira vez, eu dei uma bronca tão grande. Mas o salmista estava dizendo, eu quero ficar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Mas salmista, 20 anos na casa do Senhor está bom, não está não. Mas 30 anos está nada. 25, 50 anos, não, eu quero viver. Enquanto eu tiver vida, eu quero estar na casa do Senhor. Foi assim que o salmista conseguiu ser um homem segundo o coração de Deus. Você já imaginou José fazendo? Alguém segundo o coração de Deus. Na linguagem original é moldado conforme o modelo do coração de Deus. Ou seja, essa aliança foi moldada de acordo com o molde do meu dedo. Por isso que ela entra e sai com uma certa facilidade. O salmista era alguém moldado segundo o coração de Deus. Você já pensou isso? Glória a Jesus. Então entendo, para ser alguém segundo o coração de Deus, moldado segundo a vontade de Deus, moldado segundo o desejo de Deus, tenta imitar Davi no Salmo 23. Não é difícil. É só crer e seguir. Pastor, mas parece fácil, mas não é não. É só você crer. Glória a Jesus. Se eu perguntar aqui ao seu José, hoje agora, se ele está arrependido de ter aceitado Jesus, eu já sei a resposta. Seu José, eu nem terminei, como já respondeu? Glória a Deus. Jesus é bom. Sabe o que é isso? Quando Deus entra no coração do homem, seu José, da mulher, do adolescente, do jovem, ele vai moldando e trabalhando. Realmente eu não vou negar para o senhor não, viu? Vou falar uma coisa aqui que é pela primeira vez que eu vou falar. Quando a gente olhava lá para o senhor, na quarta-feira, parecia mesmo que o senhor ia querer dar uma viajada, viu? Mas quando a gente está olhando hoje aqui, pode olhar. O olhar está diferente, o brilho está diferente, a postura está diferente. Nem parece aquele camarada que estava querendo viajar quarta-feira passada. Muda! Porque quando Jesus entra e toma conta da sua vida e se torna seu pastor, muda. Muda. Jesus trabalha assim. Por isso. Já está pregando, pai. Já está pregando. Pelo amor de Deus. Glória a Deus. O maior tempo que você pode ficar sem oxigênio é 1 minuto e meio. É o maior tempo. Se o oxigênio do mundo for cortado, 1 minuto e meio, toda a humanidade morre. Ei, entenda bem. Entenda bem. Você está sustentado pelo Eterno aqui esta noite, porque Ele é seu pastor. Amém. Glória a Deus. Por isso que amanhã eu vou sair daqui hoje à noite, na certeza que eu vou ter uma semana de vitória, porque o Senhor é meu pastor. Eu vou sair daqui crendo que vou chegar na próxima semana melhor do que hoje, porque o Senhor é meu pastor. Eu vou estar aqui quarta-feira adorando ao Senhor, se Jesus não voltar, porque o Senhor é meu pastor. Viva assim, creia assim, e você terá sucesso. Amém? Vamos encerrar? A irmã Josefa Maria estava me dizendo aqui, sexta-feira passada, eu estava dizendo a ela, admiro a senhora, que a senhora está, todo culto a senhora está. Foi que a senhora me respondeu? Lembra não, né? Minha memória está melhor que a sua. Ela disse, quando eu conhecia a igreja, eu não andava.
meu braço não movimentava. Quando andava era tropeçando, tropecando. Mas depois que eu conheci Jesus, estou conseguindo andar, estou conseguindo viver uma vida melhor. Sabe o que é isso? Quando Jesus assume o comandamento da sua vida. Eu não sei porque ainda as pessoas não querem Jesus. Eu fiz uma pergunta na quarta-feira passada. Quem tinha conhecido Jesus quando novo? Um disse com 20, outro com 13, outro não sei quanto. Aí, a todos aqueles que conheceram depois dos 10, 12, 15 anos, eu perguntei se pudesse. Conhecia antes? E todos disseram, conhecia antes. Me entregava para Jesus antes. Ninguém dos que eu perguntei disse, estou arrependido. Eu aceitei Jesus muito cedo. Ninguém. Todos disseram, se eu soubesse que era tão bom assim, eu tinha aceitado antes. Quem tem Jesus como pastor, quem aceita Jesus como pastor, não se arrepende. Jamais. Eu não conheço ninguém. Ninguém. O meu telefone tem 4.000 contatos. Eu conheço umas 2.000 pessoas. Acho que umas 1.000 crentes. E eu não lembro de ninguém ter me dito, estou arrependido, Senhor. Não era o que eu queria, não. Me decepcionei. Eita coisa ruim. Ninguém. Todo mundo disse, foi a melhor coisa. Por isso que o Zé de Paula cantou, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. E aceitar Jesus, sinceramente, foi a melhor coisa que eu já fiz. Glória a Deus. Encerrando. Eu tenho certeza. Eu vou perguntar só por questão de hábito. Mas eu estou só perguntando, tá? Não estou insistindo. Pode ser que a gente não faz isso. Eduardo, você quer vir para Jesus hoje? Quer vir para Jesus hoje? Quer aceitar Jesus? Ou vai deixar para depois? Não ouviu? Você quer aceitar Jesus hoje? Quer, não? Quer, mas está em dúvida. Então façamos o seguinte. Você aceita Jesus, a gente conta 3 meses. Se você se arrepender, você chega para mim e diz, pastor, eu sou o primeiro que vai arrepender das pessoas que o senhor conhece. Ou você prefere esperar? Prefere aceitar? Glória a Deus. De verdade? Então levanta aí, me dê um abraço. Eu quero orar por você. Ô, glória! Eita! Glória a Deus. Quem sabe esse camarada não seja um novo tecladista? Fica aqui comigo um pouquinho. Vamos orar? Fique de pé. Você acha que não merece um aplauso para Jesus? Um aplauso para Jesus aí. Glória a Jesus. Glória a Deus. Pai, está aqui o Eduardo, Senhor. Pai, ele disse que tem quer como pastor. Pai, eu não conheço as necessidades do Eduardo. O Senhor sabe. O Senhor conhece ele muito melhor do que a mãe dele, do que o pai dele e do que eu. Pai, toma conta do coração do Eduardo agora, Senhor. E se por acaso tiver alguma tristeza, angústia, decepção, alguma coisa que deixe ele, Senhor, incomodado, tire, Senhor, enche o coração dele de alegria, de paz, de felicidade, de bênçãos. Pai, como o Senhor fez na vida do seu José, quarta-feira passada, Senhor, tire dele tudo que o Senhor, por acaso, ache necessário tirar e coloque nele uma nova vida, um novo tempo, uma nova fase, um novo momento na vida do Eduardo, Senhor, e juntos, como salmistas, vamos viver na casa do Senhor todos os dias. Pai eterno, abençoe o Eduardo em tudo que ele fizer, onde ele for, onde ele chegar. E ele tem, Senhor, a partir de já, uma família chamada Família de Cristo. Família de Cristo. Escreve o nome dele no livro da vida. O nome e o sobrenome, para nunca mais ser apagado. Em nome de Jesus. E você diz. Deus te abençoe, meu querido. Mais um abraço para ficar. Eita, Glória a Deus. Rapaz, a vontade de ficar em pé para dar um abraço a esse camarada. Oh, glória. Meu Deus, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com você, com a sua casa, com a sua família, toda esta semana e
quarta-feira nós estaremos adorando a Jesus na casa de alguém. E se você crer, diga amém. Deus abençoe, até a próxima semana, no nome de Jesus.